E ontem o Senado aprovou uma série de medidas, né, para ajudar na arrecadação do governo federal. Mas os detalhes eu vou deixar com ele, nosso Rodrigo Oliveira. Rodrigo, já está com a gente aqui na linha, mestre? Ou me abandonou hoje? Olha eu aí. Estou cá. Eu vou deixar contigo, Rodrigo Oliveira, porque esse assunto você domina muito. Você tem um domínio muito melhor do que eu. E eu preciso tomar uma água também, afinal de contas, eu estou em casa, não tem produção, aqui Vai tem que tomar ser sua água, tudo. vai tomar sua Vou água. tomar minha água, Rodrigo Oliveira. Vamos lá, gente. Então, rapidinho aqui, o que o Senado avançou ontem? Boa tarde a todos, né? Boa tarde aí, Wilson, boa tarde, pessoal aí do nosso querido chat. O chat mais bonito do Brasil, como diria o nosso querido Silvio Santos. Mas é isso. Ontem a pauta arrecadatória do governo, como a gente tinha antecipado, andou, né? O Senado aprovou o PL que vai tributar os fundos offshore e os fundos exclusivos. Não vai ser toda aquela arrecadação que o governo queria, mas já é alguma coisa na direção que o governo quer. Porque, por enquanto, só aumentou as despesas e a arrecadação ainda não, mas vai aumentar. Fica com a mão no bolso aí, meu querido, porque vai ter um pessoal aí querendo tirar mais um pouquinho do que você tem guardado. Mas, além disso, o projeto das bets que a gente esperava que fosse votado ontem ficou para a semana que vem. E os vetos também ficaram para a semana que vem. A gente vai falar disso um pouco mais de detalhe mais para frente. E a MP 1184 da subvenção do ICMS, né, que é cobrar, porque o cara ganhava um crédito de ICMS e descontava isso da base que o imposto federal incidia, né? Então é como se fosse o seguinte: eu teria que pagar R$ 100 a minha base, o imposto incidiria sobre R$ 100, eu ganhei 10% de subvenção do ICMS, então esses R$ 10 não contam e o imposto federal vai só sobre 90. Perdeu isso na justiça e agora o governo quer que comece a pagar e que pague o para trás mente, como diria o nosso querido Odorico Paraguaçu. É isso que está deixando essa história toda um pouquinho mais confusa. De qualquer maneira, o governo conseguiu instalar a comissão mista, né, com deputados e senadores, que vai avaliar essa situação. O relator já está indicado, Fernando Faria, que vai prometeu apresentar o relatório já na semana que vem, e ontem até circulou em Brasília um textinho que incluía o fim do JCP, dos juros sobre capital próprio, que é um outro assunto nessa MP. É aquilo, né? Jabuti é quando é dos outros, né? Quando é o próprio governo, aí não é jabuti. De qualquer forma, isso só circulou, não está ainda no texto da MP, mas o governo meio que está tentando colocar isso junto para ver se consegue tirar mais um pouquinho das empresas para recuperar um pouco mais de arrecadação para tentar fazer frente àquele rombo de 168, pelo menos por enquanto, and counting, 168 bilhões de reais que precisam para igualar receitas e despesas no ano que vem e zerar o tal do déficit primário. Isso deve ficar, então, para a semana que vem, como eu falei, o relatório sai na próxima semana e a expectativa é que o Congresso se debruce sobre isso, então, a partir do relatório, né? Além disso, a gente teve, então, uma outra coisa que andou, os precatórios do STF, aquela discussão sobre precatórios no STF, o pedido de vistas já foi retornado, o STF já tem maioria, então os precatórios passam a ser pagos a partir do ano aliás, desse ano já, para não ficar aquela bola de neve que foi construída pelo nosso querido Paulo Guedes, que seria uma bomba lá daqui a 3, 4 anos para o governo ter que desembolsar tudo de uma vez, tá bom? Além disso, uma outra notícia só não é parlamentar exatamente, mas tem a ver com economia. Hoje, às 14 horas, a Petrobras realiza aquela Assembleia Geral Extraordinária para flexibilizar o estatuto da Petrobras para ficar mais parecido com aquela liminar do Ricardo Lewandowski no STF, que abriu umas brechinhas para você poder colocar políticos em estatais, né? Diminui ali o prazo de quarentena, né? Aliás, mexe ali nas condições, né? O prazo de quarentena está lá
numa discussão que foi aprovada na Câmara e está parada no Senado sobre alterações na lei das estatais. Aí é o seguinte, a gente tem que ter em mente que ninguém quer uma lei das estatais, né? Nem o Congresso, nem o governo, e parece que o judiciário também não acha que vale a pena, uma lei das estatais mais severa, né? A gente não, eles querem um espacinho para uma boquinha aqui, uma boquinha lá, um empreguinho aqui e um empreguinho acolá na Petrobras, Banco do Brasil, BNDES e por aí vai. Então não se iludam, né? A Assembleia Geral, o governo tem maioria, obviamente vai mudar o estatuto, mas o Partido Novo, ontem, até um breaking news aí do nosso querido Wilson Lima, um bastidor do nosso querido Wilson, no nosso site, 6h30 da manhã, a gente já dava que o Novo tinha conseguido uma decisão no TCU para que a Assembleia, embora não tenha sido suspensa, né, mas o resultado da Assembleia, se flexibilizar o que diz respeito à governança, né, ao compliance lá da petroleira, só vai ter validade depois que o TCU se debruçar sobre as alterações, não é isso, Wilson? É exatamente isso, né? Quase que eu te liguei ontem, 11h30 da noite, quando consegui eliminar, né? Eliminar não, na verdade, a decisão do Tribunal de Contas da União. Mas como eu sei que você já estava dormindo em berço esplêndido com Quem me dera. com seu pijama de seda e também seu tapa-olho, né, super sofisticado da Prada, eu não resolvi ficar quieto, porque, enfim, né? Deixa o camarada descansar um pouco. Mas é isso, Rodrigo. Você já matou toda a charada. Agora, ô, Rodrigo, eu te pergunto uma coisa. Você tocou um pouquinho no início do teu comentário, mas eu queria te explorar um pouco nesse sentido. Essas medidas que o governo conseguiu aprovar ontem vão ajudar muito, vão de fato ajudar muito ou é pouca coisa para o rombo fiscal, hein, Rodrigo? Ajuda, né? Para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Mas mesmo assim é muito pouco, né? A expectativa aí quando somava bets, tudo daria 20 bi. Mas como teve mudança nas alíquotas, mudança na forma como isso é cobrado, a gente ainda não tem um número muito específico. Mas assim, você está com um déficit de 168 bi, segundo o próprio governo, né? Tem gente fora do governo que acha que isso é maior, porque tem uma subestimação das despesas, né? Estão subestimadas, estão para baixo, e tem uma superestimação das receitas, mesmo dando menos 168 nesse saldo aí, né? O governo está como é que chama? No cheque especial, é basicamente isso. Não me fale de cheque especial não, Rodrigo Oliveira, pelo amor de Deus. Não me fale, pelo amor de Deus, que o meu tá estouradaço. Ô, Freitas, solta a vinheta aí, porque tem mais notícia com comentários precisos dele, Rodrigo Oliveira. Então, como você aqui no meio-dia já está acostumado, eu já estou começando... Surpresa. Temos surpresas, né? Não, mas aqui essa surpresa dessa vez a gente combinou na prévia. Dessa aqui a gente não pegou o Rodrigo Oliveira de surpresa, de supetão. Temos bastidor do Wilson, nessa ediçãozinha e bastidorzinho sobre vetos. Vamos lá. Então, gente, olha só. Ontem eu conversei com alguns integrantes do governo Lula. E o que eu descobri? A base do governo Lula no Congresso já trabalha com um cenário de derrota. Sim, derrota em relação aos vetos do presidente Lula. Nas palavras de um importante interlocutor do governo, abre aspas, não vamos impedir as derrubadas, queremos apenas postergá-las ou fatiá-las. Entre esses vetos que vão ser derrubados pelo Congresso, estamos falando aqui de CARF, arcabouço fiscal e, principalmente, desoneração da folha de pagamento e marco temporal das terras indígenas. Ou seja, já está precificado, utilizando o termo bem no mercado. O governo Lula trabalha para fatiar essas derrotas, para não passar aí a impressão de que está levando um 7-1 do Congresso Nacional. A expectativa é que a próxima sessão ocorra já na semana que vem. Tudo está na mão dele, Rodrigo Pacheco. E aqui, de Rodrigo para Rodrigo Oliveira, esse assunto é bem a tua cara, né? Então... E assim, é um tema extremamente importante, porque isso vai desembocar ali na meta fiscal,
mudanças ou não da meta fiscal, se o governo vai conseguir manter o arcabouço, a ideia do arcabouço, por pelo menos um ano, né? Porque a meta foi apresentada lá no começo do ano. E pelo jeito não vai nem sobreviver ao primeiro teste, né? Por quê? Nos vetos do arcabouço fiscal existe uma medida que o governo colocou lá na época para falar que não, é para aquele pagamento dos precatórios, que eu falei agora do STF, para permitir o pagamento dos precatórios por crédito extraordinário e para também não entrar ali nos limites do arcabouço, né? Precatórios são aquelas dívidas que o governo tem com alguns cidadãos, estados, empresas, né? E que eles viram essa figura de precatório, que é a dívida que vai ser paga em algum momento. Muito bem. O Paulo Guedes tinha promovido aquele mini calote, né? Nas dívidas, né? Aquele devo, não nego, pago quando puder, e tinha empurrado isso lá para frente. O governo Lula achou que, a equipe econômica aí do Haddad achou que é melhor pagar logo. Muito bem. Para que isso não atrapalhasse a meta fiscal, o governo então fez o seguinte: vetou 2 dispositivos ali que falavam sobre investimentos, e que o governo falou assim: olha, a gente vai deixar isso aqui, não pode contingenciar investimento, não vai contar investimento para os limites do arcabouço fiscal, mas o que a gente está falando aqui é precatório. Obviamente, aquilo abriu espaço para outras coisas. Agora, o que a gente está discutindo, na verdade, não é um problema de precatórios. Então, o PAC está nessa medida ou não? Se o PAC tiver, vai ter que contingenciar o PAC. E o pai já disse que não tem contingenciamento de PAC coisa nenhuma, que se mude a meta então. Então, isso, obviamente, vai repercutir aí no relatório do nosso querido Dalino Forte, que está lá com o PLDO, né, o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, que é onde está definida a meta fiscal. Muito bem, se cai esse veto, provavelmente a meta vai ser alterada, a não ser que aquela emenda Randolph Rodrigues, que já disseram que não vai ser aprovada, não vai entrar no relatório, vire uma outra emenda Randolph Rodrigues que dê algum jeito de segurar o contingenciamento para 23 bi. E aí, de novo, ninguém, amigo, ninguém está interessado em equilibrar contas públicas, não é sobre isso. No fim das contas, o governo coloca esse aparato todo normativo para que o mercado financeiro tenha alguma condição de programar qualquer coisa, né? Porque você precisa ter normas, previsibilidade. Por isso que mudar a meta é um problema, porque volta aquela história de que, poxa, a gente combinou, assinou o contrato, mas aí depois muda tudo, solta quem está preso, prende quem está solto, e o que era crime não é mais, e o que não era virou crime, né? Virou crime fazer entrevista ao vivo, então, poxa, agora não entrevisto mais? E se eu estiver no meio da entrevista, o que eu faço? Esse tipo de coisa causa, obviamente, uma insegurança jurídica em quem está trabalhando, em quem está investindo no Brasil. Mas o fato é, ninguém está preocupado com o equilíbrio das contas fiscais. O pessoal está preocupado poxa, para manter esse recado aí para os investidores, a gente precisa, então, manter a meta, mas se a gente mantiver a meta, precisa contingenciar, isto é, cortar do orçamento 53 bilhões de reais. E aí, amigo, é ano de eleição municipal, ninguém quer ficar com menos dinheiro para emenda, obra, inauguração, foto com candidato e tudo mais. Então, é isso que está sendo debatido lá no Congresso agora, e as coisas estão difíceis para o governo. Marco temporal e desoneração da folha. A gente esperava mesmo, né, Wilson? A queda desse. Já especificado. Mas aí está o Wilson com a informação quentinha para vocês, explicando que parece que também arcabouço fiscal e CARF, também os vetos vão ficar por aí, o que também prejudica, aí, principalmente a partir do CARF, um pouco da arrecadação prevista para o governo. Então, na verdade, assim, aquela meta de zero, que já estava difícil, vai ficar mais difícil ainda, e provavelmente o nosso querido Fernando Haddad vai ter que inventar uma outra conversa, vai tocar um violão aí na Secretaria de Comunicação, que tem nome de TV, mas não é. Vai tocar um violão lá para explicar por que a meta não é mais déficit zero. Sabe o que é mais fácil fazer agora, Rodrigo? Eu tô aqui no minha base, acho que é mais fácil pegar um tapa-olho e fazer isso aqui, ó.
Neto, enfim, vamos que vamos e vamos para frente. Ô, Freitas, solta a vinheta aí.